Olá pessoal, muito boa noite. Ildo Barbosa aqui. Vamos aí para mais um vídeo do canal Os Insights. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto aí muito interessante também, né? Mas é mais a título de curiosidade, né? Uma coisa que eu notei assim que eu fiquei intrigado, né? Curioso. Acontece, pessoal. Todo mundo sabe que antigamente, né, uns tempos atrás aí havia muitas guerras, né? A gente pode citar aí, tinha o Império Romano, tinha os mongóis, Alexandre o Grande, né? Quem nunca ouviu falar? E o que acontece? Esses governos, esses exércitos, eles partiam para cima de povos, né, de cidades, para expandir território, né, para expandir ali o poder que eles tinham, né. Um exemplo aí pode citar o Império Romano. Quem viu o filme do Gladiador, né, pode até ter uma noção aí do que acontecia, né, naquela época, porque no início do filme tem a cena lá que eles estão lutando contra os germânicos, a Germânia, né, que inclusive foi um povo que foi, se você estudar você vai ver que foi um povo carne de pescoço, né, para o Império Romano, né, para usar assim uma expressão assim que todo mundo entenda, né? Então, o que acontece? Esses governos partiam para cima, por exemplo, de uma cidade e eles diziam, poxa, vamos tomar aquela cidade. Então, eles chegavam lá, eles primeiro propunham a paz, né? Até no filme do Gladiador também tem isso. Eles mandam um mensageiro para negociar a condição de paz, né? A mensagem do mensageiro é a seguinte: ele chega lá e fala o seguinte, nós chegamos aí para conquistar. Se vocês se renderem, ninguém morre e vai ficar tudo bem, né? Mas se vocês quiserem lutar, vai ter guerra. Então, e o que acontece na guerra, né, pessoal? Muita gente morre e tal. Mas era assim. Então, no filme do Gladiador, o mensageiro ele voltou só o corpo, porque os germânicos tiraram a cabeça do cara e depois saíram do meio do mato lá e mostraram a cabeça do cara assim e chamaram para a guerra, né? É onde começa o filme do Gladiador, né? Mas Roma venceu a guerra e tal, e foi uma época aí de muito domínio do Império Romano. Mas uma coisa assim que eu fiquei curioso, né, que me intrigou, foi o seguinte: é que haviam cidades, haviam povoados, né, haviam governos que eram mais difíceis de ser conquistados. Ou seja, haviam cidades que davam mais trabalho. Por exemplo, esse povo da Germânia mesmo, né, foi um povo terrivelmente difícil, né, porque foi um povo muito resistente, né. E eu fiquei pensando, por que será? Por que será que tem cidades que são diferentes da outra? Tem lugares que são mais fáceis do que outros, né? Aí eu parei para pensar e eu pude fazer uma conexão da luta, né? Por exemplo, vamos supor que você seja um lutador aí de UFC e você vai lutar contra um adversário, né? Aí quando você vai lutar contra o adversário, você estuda o adversário, você vai lá ver quantas lutas ele fez, quantas ele ganhou, quantas perdeu, como é aquele cara, como ele deixa de ser, essas coisas, né?
Então aí, primeiro adversário, você fez uma pesquisa, você viu que o cara bebia, o cara era desleixado no treinamento, ele a porcentagem, né, de vitórias dele em comparação às derrotas era muito desfavorável, né? No caso, ele, por exemplo, a cada 10 lutas ele ganhava 7. Aliás, ele ganhava 3 e perdia 7, né? Então tem um saldo aí negativo. Aí você fez aí um mapa do teu inimigo, aí você, beleza. Vamos supor que você, aí teve outro dia que você foi pegar outro inimigo, que você foi lutar contra outro inimigo, né? Outro lutador. Só que esse outro lutador era um cara diferente, né? Você estudou, você viu que o cara a cada 10 lutas ele ganhava 9 e empatou uma, né? Empatou ou empatava, né? Você viu que o cara era um cara que comia bem, que dormia bem, um cara que era firme nos treinamentos, um cara duro, né? Aí você já ficou assim, poxa, não, esse cara aí vai ser carne de pescoço. Aí eu te pergunto, pessoal, entre esses dois adversários, qual dos dois seria mais fácil de conquistar? Seria mais fácil de derrotar? Bom, obviamente, o primeiro seria mais fácil, o segundo seria mais difícil, né? Então, por quê? Porque o conjunto de atitudes do segundo tem ali um saldo positivo em relação ao primeiro, né? Então, muito provavelmente, pela probabilidade, você ia ver que aquele segundo ia oferecer uma resistência muito maior, né, para ser derrotado do que o primeiro. Aí eu fiz também aí uma conexão com as cidades, né? Então, por exemplo, por que tinha cidade que era mais difícil de ser conquistada e cidade que era mais fácil, né? Se a gente for reparar, a cidade era constituída de pessoas, né? Toda a cidade era constituída de pessoas. E ali tem todo tipo de gente, tem gente velha, gente novo, tem homem, mulher, criança, né? No entanto, o conjunto de atividade das pessoas da cidade toda, né, é o que vai fazer o clima da cidade, é o que vai fazer ali a vibe da cidade, né? Agora vamos supor que tem uma cidade onde tem muita prostituição, né, tem muito roubo, né, onde o prefeito ele é um corrupto, os políticos são corruptos, tem uma polícia corrupta, né? Esse é um tipo de cidade. E existem ali muitos traficantes, né? Ok, esse é um tipo de cidade, né? Qual vai ser o saldo dessa cidade? Você acha que o saldo no contexto geral, né? Porque quando eles partiam para cima de um povoado, de um povo, eles partiam como se fosse um, por exemplo. Eles contavam a cidade como se fosse um. Então daí a gente pode entender, pô, que uma cidade inteira era contada como uma só pessoa. Por exemplo, vou partir para cima do Rio de Janeiro. Eles não falam assim, não, só para algumas pessoas do Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro é como se fosse um, né? Vou partir para cima de São Paulo, tal, né? É como se fosse um, né? Mas qual vai ser o saldo desse um, né? No caso de uma cidade dessa, vai ser um saldo positivo ou negativo, né? Um saldo negativo no contexto geral. Então, se ela tem um saldo negativo, então tá fácil ou tá difícil de conquistar aquela cidade, aquele território? Teoricamente fácil, né? Aí beleza, aí
Vamos aí, beleza, eles iam, por exemplo, para outra cidade, né? Eles iam lá para outra cidade, só que a outra cidade, o negócio lá era diferente, né? A banda lá tocava diferente. Lá não tinha gente corrupta, né? Por exemplo, lá tinha uma lei que era proibido a bebida alcoólica, proibido droga, né? A polícia lá era rigorosa, né? Trabalhava sério. A maioria das pessoas lá eram pessoas que tinham família, né? Pessoas empresários, né? Pessoas de bem, né? Aí eu te falo, qual seria o saldo dessa cidade? Positivo, né? Pelo menos, né, teoricamente, positivo. Então, qual das duas cidades seria mais fácil de ser conquistada, de ser subjugada, né? A primeira ou a segunda? Certamente a primeira, né? Então, assim, essa foi uma coisa que eu notei, né? E eu achei muito interessante, né? E que talvez você esteja morando aí num lugar que tem um saldo negativo, né? E está aí nadando contra a correnteza, né? Nesse caso, né, das duas, ou faz a cidade ficar num saldo positivo para melhorar a sua situação, ou você pode sair daí, né, ir para um lugar onde o saldo seja positivo, né? E enquanto isso, também tem pessoas aí que moram em alguns lugares aí que tem um saldo positivo, né? Elas devem ser gratas, né, devem agradecer, porque é muito melhor você estar nadando a favor da correnteza do que contra, né? Mas é isso, pessoal. O insight de hoje é só uma curiosidade, né? Só uma curiosidade que eu tirei dessa situação aí, né? Por que havia cidades que era mais difícil de ser conquistada do que outras? Mas com isso eu espero que, né, na cidade que eu estou morando agora, e também aí, pelo menos na maioria das cidades, né, que as pessoas de relevância, né, no caso o prefeito, juízes aí, pessoas que têm posições relevantes na cidade, sejam pessoas decentes, né? Porque quando essas pessoas são decentes, isso vai influenciar praticamente toda a cidade, né? Então, decisões que essas pessoas tomam, por exemplo, uma lei que o legislativo faz, por exemplo, né? Como foi o caso lá daquela outra cidade lá que tinha uma lei lá que era proibida a droga, né? Isso influencia o bem-estar e a vida de todo mundo, né? Então, se a gente tiver pessoas boas no poder, né, em posições relevantes, todo mundo vai sair beneficiado, né? Mas é isso, pessoal. Isso foi só uma reflexão aí, uma curiosidade, né, a respeito desse assunto, dessa situação aí. Quem gostou do vídeo aí, se puder deixar um like aí, um comentário aí, eu agradeço.